Vou gravar esse pedacinho. Você, essa data querida, Felicidade. muitos anos de vida. Muitos anos de vida é bom, hein? Parabéns, Tindó! Para quem já fez 81. Tindó, parabéns! Parabéns, irmã. Meu Deus. Obrigada. Ouvido que vibras em cada tom, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todo. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todo. Os outros. Namastê, irmãos. Obrigada, Zé Jorge. Bem-vindo, Paulo. Senira. Boa noite. Boa noite. Acho que então agora a gente pode começar a dar início, né, Otávio? Tá certo, muito obrigado, Raquel. Uma alegria poder estar com os irmãos, as irmãs aqui de Juiz de Fora. Hoje a gente já quase não diz e não saúda necessariamente pela cidade, porque esses nossos encontros virtuais, na verdade, acabam nos conectando, independente de limites geográficos e locais, né? Esse é um lado que está, em alguma medida, possibilitando a todos nós um aprofundamento nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, e eu diria, em alguma medida, também na nossa possibilidade de convivência fraterna. Normalmente, os encontros presenciais são encontros onde a fraternidade é não só exaltada, mas realmente um espaço efetivo para uma prática viva. E me parece que, entre muitas provações que a humanidade vive neste início de século, nesse início de uma nova era, uma delas talvez seja um entendimento talvez mais profundo do que possa significar a fraternidade, da vivência da fraternidade. Talvez nós estejamos começando a aprender que a energia sutil que decorre dos nossos laços amorosos, quando nos encontramos com amigos espirituais que juntos buscam compreender mais acerca da vida, é algo que talvez possa vir a ser desenvolvido independente de nos encontrarmos efetivamente no mesmo plano espaço-temporal. Nós, de algum modo, nos entendemos como individualidades, especialmente estabelecidos no espaço e no tempo, mas há uma realidade que, de algum modo, transborda essas perspectivas. Existe uma premissa de que três grandes ilusões permeiam cada um de nós. Uma ilusão acerca
do espaço como sucessão de consciência, uma ilusão acerca do tempo enquanto planos de existência, e vejam que curioso, uma ilusão acerca de um eu isolado, de um eu como uma realidade única e, de algum modo, separada de todos os demais. Para além desta ilusão de um eu separado, na verdade, existe uma realidade transcendente, da onde flui toda a fonte desta vida una e que nos faz, talvez, percebê-la no seu esplendor em algum momento, quando estamos além deste momento temporal estabelecido numa consciência fragmentada e além da ideia do espaço. Nesta nossa provação como humanidade, no início deste século XXI, estamos talvez sendo convidados, com o isolamento social e com a maximização do que a tecnologia nos permite através desta virtualização da vida, tentando entender mais acerca das coisas essenciais, ainda que privados da oportunidade de nos congratularmos, de nos encontrarmos, de nos abraçarmos pessoalmente. Então, agora, independente dos encontros tópicos, quem não lembra desses encontros pontuais, agora, independente da possibilidade de termos as nossas reuniões nas lojas e nos Guedes, com a presença calorosa de todos os nossos queridos irmãos, membros da Sociedade Teosófica, estamos tendo que, em alguma medida, aprender a conviver também a partir de uma ambiência sutil. Então, nós, de algum modo, vemos as sombras, já o dizia Platão, e tomamos as sombras como realidade. Numa perspectiva, vemos os nossos rostos e a nossa compleição física, seja ela vista para nós mesmos, seja naquilo que vemos daqueles que caminham e daquelas que caminham conosco, e esquecemos a essência que todos os outros trazem e que talvez também pulse dentro de cada um de nós. Agora, nesse instante, nos vemos em várias janelinhas e projetamos a imagem da Sindó, minha querida Sindó, parabéns então pelo aniversário, da Miriam, minha querida Miriam, que eu vejo mais com um nomezinho, mas estava vendo a imagem agora há pouco, da minha querida Sinira, que posso ver o sorriso, e de tantos amigos de tempos, e amigos talvez mais recentes e novos, que vamos fazendo nessa nossa caminhada pela vida, mas isso, de algum modo, que nós vemos nas janelinhas, estão associados com a nossa memória, né? Porque o que nós estamos vendo não é a Sindó, a Miriam, a Sinira e todos os outros amigos, senão pixels que a tecnologia nos permite fazer uma associação estabelecida na nossa capacidade cognitiva e de memória, de apontar simbolicamente para algo e para alguém, para pessoas que simbolizam relacionamentos nas nossas existências. Além daquilo que a vista alcança e percebe, existe a realidade. E quando nós, de algum modo, nos encontramos na Sociedade Teosófica, para juntos investigarmos mais acerca da vida, estamos aqui tentando justamente entender o que ela é, esta vida, na sua essência. E talvez a verdade, na sua maneira e alocação primeira, pura, prístina, e não uma verdade ou uma vida colocada a partir dos nossos sentimentos e projeções mentais, das nossas certezas, das nossas expectativas, dos nossos pontos de vista, que, de algum modo, continuam sinalizando para aquilo que é. Não sei se a Raquel levantou a mão para já fazer uma introdução ao tema. Eu sei. E antes disso, eu queria te falar, eu não sei se minha percepção, mas para mim o seu som às vezes está dando um eco, está metalizado. Eu não sei se para vocês às vezes está indo e voltando. E alguém está percebendo isso também? Okay, ou é para mim só tá comigo? Normal. O meu está normal, não sei os outros. Alguém pode falar? Para mim também está normal. Então tá bom. Para mim também está normal, Raquel. Aqui para mim também está normal. Raquel, se você estiver ligado no computador, no celular, pode acontecer essa microfonia.
Beleza, eu acho que pode ser o meu fone aqui, alguma coisa. Então tá bom. Obrigada, Otávio, desculpa. A gente pode continuar, então. Claro, seguimos juntos. Quando nos encontramos, então, aqui como amigos espirituais na Sociedade Teosófica, nesse espaço de liberdade de pensamento e de exaltar da fraternidade, presencial ou não, presencial ou virtual, o ponto da nossa conexão é uma unificação de coração e mente, imbuídos num propósito comum, num espaço de liberdade, para que juntos possamos compreender mais acerca da vida, de quem nós somos, aonde nos encontramos e por que aqui nos encontramos. A Sociedade Teosófica é um espaço para esta fluência de energias sutis que talvez nos aproximem um pouco mais daquilo que seja a verdade, refletia eu acerca dela, não a verdade que nós projetamos individualmente, de um querer vir a ser, de uma construção a partir das nossas certezas, mas uma verdade viva que talvez possa, mantendo-se viva a cada momento e a cada instante, em que juntos nos encontramos realmente para aprender a partir dos sinais que talvez apontem para ela. Os mestres de sabedoria, que talvez sejam os reais fundadores desta sociedade, em alguns momentos teriam nos dito que sozinhos nós podemos compreender até um determinado nível o que possa ser algo desta verdade, algo de uma verdade. Quando nós nos reunimos com pessoas que são simpáticas às nossas idiosincrasias, nós talvez avancemos um pouquinho mais. Mas quando nós não nos preocupamos em escolher pessoas com as quais caminhamos e estamos realmente com o peito, com o coração e com a mente abertos para juntos investigar com todos aqueles que chegam até esta sociedade, percebendo que talvez unidos nós estamos realizando um trabalho que tem um efeito potencial muito maior do que a somatória das nossas individualidades, talvez nós consigamos perceber a verdade na sua pureza, com uma ajuda daqueles que se diz sabem e podem. Esses Mahatmas, esses mestres de sabedoria, ao fundarem esta sociedade e falarem de uma possível infusão de teosofia em benefício da humanidade, nos dizem que nós estamos ligados com todo o cosmos visível e invisível por laços magnéticos de amor, vistos eventualmente como simpatia. E a simpatia e a amorosidade não têm necessariamente um destino relacional. Na verdade, elas transbordam qualquer efeito relacional. Elas nos chegam e nos tocam a partir dos relacionamentos, mas elas antecedem os relacionamentos, permanecem durante os relacionamentos e, na verdade, mantêm-se, ainda que ilusoriamente nós imaginemos que nos encontramos e nos despedimos. Então, esses laços que os Mahatmas falam que seriam magnéticos de simpatia, possivelmente estejam associados com algo que permeia todo o cosmos, emanando de algo que vem desde antes desse cosmos conhecido, manifestado, um cosmos que expressa um universo num Manvantara, assim escreve Blavatsky, a partir da aurora de um novo dia de manifestação. Este amor emana de um incognoscível. Este amor que emana do incognoscível permeia todo o cognoscível e está dentro de cada um de nós, embora a gente talvez não consiga perceber isso tão claramente. Então, esses Mahatmas nos dizem que quando, de algum modo, nos encontramos aqui presentes, com a possibilidade de aprendermos juntos com os amigos espirituais que chegam para realizar junto conosco esse trabalho, a possibilidade de percepção da verdade, compreensão daquilo que somos, talvez se faça muito mais viva no agora, que, de algum modo, é celebrado em cada momento em que voltamos a nos encontrar, física ou virtualmente, com os nossos corpos, que Platão dizia são sombras, ou com os pixels que o Sum agora nos permite e que nos fazem, através de um exercício da memória, perceber que estamos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com as nossas amigas
e com as nossas irmãs de trabalho. Cada momento em que reabrimos os nossos trabalhos no GET, aqui é uma alegria poder, então, estar no GET Juiz de Fora e saudar todos os irmãos e irmãs. Cada vez que nos encontramos na loja, nós celebramos a vida, a fraternidade, o amor e a unidade, fazendo dela mais do que um ideal, mas buscando redespertar, assim como Budas, para essa nossa natureza divina e essencial, não nossa individualmente, mas nossa como algo que transborda as nossas personalidades e, de algum modo, expressa a realidade vivente daquele ser que não tem segundo e que, de algum modo, vive em todos os seres que, como fragmentos temporariamente isolados, peregrinando nos reinos da existência, expressam, ainda talvez, não com uma autoconsciência, não com uma onisciência, mas com vislumbres de que há algo além daquilo que nós imaginamos que nós somos, há algo além daquilo que nós esperamos, há algo além daquilo que nós podemos, talvez, conceber. Eis um mistério que nos conecta com o sagrado. Mistério sagrado que se realiza através de um coração e de uma mente amorosas que se transformam, que se cultivam individual e coletivamente nesse espaço que é a Sociedade Teosófica. E eu fiquei muito feliz em receber o convite da Raquel para poder estar junto com cada um de vocês nessa terça, 10 de agosto de 2021, para falar um pouco sobre esse livro do Taimini, Autocultura, à luz do ocultismo, tema de estudo no GET, me parece que desde a semana passada, não sei se os estudos desse tema iniciaram-se antes. Taimini foi um proeminente teosofista contemporâneo, esteve nesse plano de existência com cada um de nós até praticamente o fim do século XX, ali para o final dos anos 70, anos 80, e escreveu muita coisa, um cientista, né? Um químico muito próximo desta questão daquilo que é um mistério que nos faz sermos reverentes diante do incognoscível, diante do sagrado. E dos seus escritos, talvez a gente possa destacar, entre outras coisas, a praticidade que ele teve em poder redigir algo como Princípios de Trabalho da Sociedade Teosófica, falando talvez um pouco do que pode tocar a nossa alma, enquanto aqui chegamos como possíveis trabalhadores desta causa, que é a causa da humanidade, nos colocando algo do porquê esta sociedade foi fundada e como nós podemos otimizar um trabalho em benefício de todos os seres de um modo fraterno. Nós podemos, talvez, lembrar de Taimini, que faz todos os comentários dos Yoga Sutras de Patanjali, um livro que é uma referência a todos os estudantes de yoga, que chega como uma pérola riquíssima a um manancial de um possível estudo em língua portuguesa. Nós podemos falar de Taimini, que faz comentários aos Bhakti Sutras, aos Shiva Sutras e tantos outros livros. Deus, o Homem, Deus e o Universo, livros que abrem uma perspectiva que aguça a intuição e que chama a alma para buscar compreender a realidade de si e do mundo. E podemos falar de Taimini, talvez, como autor desse, na edição anterior, Autocultura à Luz do Ocultismo, que nas minhas primeiras leituras, desde que tive a oportunidade de chegar à Sociedade Teosófica, talvez esteja num local bastante importante, porque realmente começou a despertar um buscador que pulsa talvez atrás aqui desta personalidade e que, despertando esse buscador, começou a trazer uma possibilidade de a palavra não é exatamente o que seja, não é a iluminação nessa perspectiva de uma autorrealização,
mas, na verdade, começa a possibilitar a ajuda de que talvez algo dentro de nós possa ter um pouco de uma iluminação que abra a mente para aquilo que talvez seja a realidade. Esse livro talvez tenha sido um dos primeiros que me chegou para poder ser estudado no grupo das lojas aqui em Curitiba e também nas minhas pesquisas individuais, junto com um outro de Annie Besant, chamado A Sabedoria Antiga. Annie Besant, com a sua sabedoria antiga, me possibilitou compreender um pouco mais acerca dos planos da existência. É um livro altamente recomendado para estudantes de teosofia. E este livro do Timing, Autocultura à Luz do Ocultismo, talvez tenha muito me ajudado nas minhas pesquisas e tentativas de compreensão, de tentar tocar um pouco do que é a complexidade do ser humano. Então, esse livro fundamentalmente toca na complexidade do que é o ser humano. E quando nós tratamos dos primeiros capítulos, na verdade, os capítulos iniciais... Otávio, o teu volume ficou um pouco baixo agora. O volume baixou. Ficou baixo? Mais alguém? Internet, espero que o sinal não fique... Melhorou. Tá. Então, esse livro talvez trate especialmente da questão da complexidade que é o ser humano. Assim, ele, em alguma medida, me ajudou. Mas não apenas para tratar do que é a complexidade do ser humano, que estaria justamente na primeira parte do livro. Então, me parece que o grupo aqui do Goethe teve um estudo do prefácio e agora começaria a fazer um estudo da primeira parte do livro, que trata justamente de uma base teórica da autocultura e de 3 tópicos denominados evolução à luz do ocultismo, e aí, então, o ponto que eu ressaltei agora, que para mim foi especialmente importante quando tive a oportunidade de ler esse livro, a constituição total do ser humano ou do homem. E aí, então, a terceira parte, ele trata da própria autocultura como uma ciência. O título do livro, novamente, é Autocultura à Luz do Ocultismo. Quando nós estamos falando de uma autocultura, nós estamos falando do quê? Talvez a aglutinação dos 2 vocábulos não seja de uso tão corrente na nossa fala cotidiana. E quando nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de cultivo, de cultivar. E nós estamos, talvez, falando de uma corresponsabilidade, na verdade, de uma autorresponsabilidade, de uma responsabilidade que chega a cada um de nós, de sermos, de algum modo, em alguma medida, em algum momento, senhores da nossa existência, mas, sobretudo, responsáveis pela edificação e pelo cultivo daquilo que talvez possa ser um espaço de expressão da essência que está dentro e fora de nós, para que ela, que está dentro de nós, possa se expressar através de nós. Então, se diz que nós, em alguma medida, somos feitos à imagem e semelhança de aquilo. Mas isso de sermos feitos à imagem e semelhança de aquilo, de Deus, do incognoscível, do sagrado, do mistério, não necessariamente nos habilita, neste momento, neste tempo, neste espaço, nesta personalidade, expressar, talvez, de modo mais intenso, aquilo, o mistério, o sagrado ou Deus. Se diz que Cristo em nós é uma esperança de glória, e uma esperança de glória porque talvez nesse momento o Cristo que está em nós está ainda dormente, está ainda para ser desenvolvido. Não que ele tenha que ser desenvolvido porque algo dele, na verdade, já o é. O que precisa ser desenvolvido é a possibilidade de nós despertarmos e abrirmos as janelas para a luz da nossa alma poder irradiar-se neste plano da existência. Se diz que a luz que está dentro de nós e que pode ser encontrada, enquanto não for encontrada dentro de nós, não adianta nós procurarmos por ela fora, no mundo. Esse é um axioma que nós vamos encontrar em Luz do Caminho. Procura a luz do mundo olhando para dentro de ti, e quando descobrires essa luz dentro de ti, percebe e descobre ela também em todos os corações e em todos os seres, indo além dos pixels, além das sombras, além das personalidades ou das vestes corporais, percebendo como, quando nós reverencialmente nos cumprimentamos com Namastê, esta realidade e esta luz em todos os peitos, em todas as mentes.
em todos os seres, indo além das ilusões projetadas que fazem com que nós nos relacionemos afetivamente ou desafetuosamente com nossos amigos e inimigos, com aqueles com os quais nós nutrimos simpatia ou antipatia. Encontra essa luz em ti e então procura essa luz em todos os seres. De algum modo, quando se fala de encontrar essa luz em ti, nós estamos falando de um processo de autocultura, de autocultivo, de edificação, de lapidação da brutalidade das nossas personalidades, que não nos permitem reconhecer efetivamente aquilo que somos. Se diz que, e de novo isso é luz no caminho, entramos na luz e não tocamos a chama. Então, quando nós, inclusive, falamos de um reconhecer, isso também vem consigo com um paradoxo, porque existe algo além desse próprio reconhecimento, e possivelmente um processo de autorrealização que culmine com esta autocultura, que leve aquilo que Taimni diz seria a perfeição na condição da experiência humana, ou o alcance da quinta iniciação, não leva necessariamente a um autorreconhecimento, mas leva, possivelmente, através de uma autoentrega e de um autodomínio, a própria possibilidade de expressão da vida oniabarcante. Deus, talvez, se assim o percebamos, tentando exercer uma faculdade lógica racional para algo que transborda todos os limites da racionalidade, é, ao mesmo tempo, onisciente e não submetido à consciência. Porque quando nós falamos de consciência, e isso tem a ver com a autocultura tratada por Taimni, no processo e no estágio onde ora nos encontramos enquanto seres humanos, quando nós talvez pensarmos num porvir, imaginarmos o que possa ser Deus, aquilo que é consciente de tudo, ao mesmo tempo congrega algo além da consciência. Porque quando nós falamos de consciência, nós nos falamos de relacionamento, de percebimento da parte no todo, tendo uma consciência da parte ao longo do tempo, em meio ao espaço e em meio à multiplicidade de seres, humanos e não humanos. Eis que, de repente, eu me percebo consciente, com todas as faculdades sensíveis que me fazem, através da audição, do olfato, do paladar, da visão, do tato, relacionar-me com o mundo externo. O mesmo Taimni, na ciência do yoga, diz que este mundo manifestado é uma projeção da mente de Deus. Só que a mente de Deus tem, em alguma medida, uma inserção na mente que, de algum modo, nós apropriamos ou buscamos apropriar para nós mesmos. Então, quando se fala de Maya, nós estaríamos falando aquilo que Taimni diz seria Vikshepa, um processo de projeção mental que constrói universos e que, na condição humana, faz com que exista uma identificação a partir de um processo de individualização que nos mantém, então, cativos numa ilusão. Mas comecemos do início. Então, nós estamos aqui estudando autocultura à luz do ocultismo com o Taimni, um teosofista aí que não só produziu, mas possivelmente deixa um legado de uma vida e de uma prática teosófica que muito nos inspira. Taimni, de algum modo, nos diz que existe uma evolução. E ele começa esses primeiros capítulos falando sobre a base teórica da autocultura com um tópico que tem o título Evolução à luz do ocultismo. Otávio, eu tenho o livro em PDF aqui. Se em algum momento você precisar, eu posso projetar na tela, tá? Compartilhar. Tá joia, tá bem.
Então, Taimni começa com o primeiro tópico, colocando o título Evolução à Luz do Ocultismo. E ele começa fazendo uma reflexão acerca do que é a evolução. Eu não sei se a gente já parou, se as palavras, na verdade, são palavras, às vezes, não a autocultura, que não é tão recorrentemente utilizada, mas evolução é uma palavra corriqueira. Então, a gente fala evolução, 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 evolução. Ele começa falando de uma ideia de evolução a partir da perspectiva darwiniana materialista da evolução das espécies. Mas, antes disso, ele nos chama para tentar olhar o que é a ideia de evolução e como ela pode estar relacionada com o universo em manifestação. Então, isso é uma questão última e essencial. Nós podemos olhar para dentro de nós e perguntar quem nós somos. Nós podemos olhar para o mundo e perguntar aonde nós estamos. E, além de perguntar aonde nós estamos quando olhamos para o mundo, nós podemos nos perguntar se há um sentido nisso tudo. Será que existe um sentido nisso tudo? A vida tem sentido ou é nonsense? Veja que nós podemos, de algum modo, projetar ideias de que pode existir uma lógica e a gente pode ter uma ideia de que existe Deus, a gente pode ter uma ideia de que existe um diretor, um regente de um universo manifestado. Chame isso de Deus, de Alá, de absoluto, de Krishna, do que for. Conhecer a verdade não altera a verdade. Esse é, eventualmente, um ponto de reflexão. Mas, então, a questão ainda continua para cada um de nós. Existe um mundo manifestado. Seja isso uma projeção da mente de Deus, seja isso um efeito orgânico, seja isso um caos ou um acaso. A ciência fala de um Big Bang, não é? A ciência fala da teoria das cordas, de muitos universos, universos interpenetrados, campos de existência sutil dentro de campos de existência tridimensional, dentro de uma perspectiva de visão de vida que pode ainda ser anterior a uma tridimensionalidade. Então, aconteceu uma grande explosão, entrou um momento em que há um cataclismo, um ponto crítico, em que uma grande explosão possibilita a construção de um universo. E aí, então, a gente vê esse universo. Isso veio do acaso? É uma pergunta. Místicos chegam a uma conclusão de que não tem acaso. Devotos chegam a uma perspectiva de que não existe acaso. Os cientistas talvez tentem compreender, independente das respostas, ou das suas inclinações pessoais, com uma certa neutralidade. Filósofos vão ter uma perspectiva que diria, ou tentaria tocar a ideia do acaso ou a ideia de uma lógica. E tentam os filósofos e os cientistas romper com a ideia de uma visão religiosa. Então, o conhecimento do ser humano não pode estar impregnado por inclinações religiosas devocionais, para a gente tentar entender a realidade onde nós estamos. Eu estou aqui só tentando compartilhar com vocês a primeira palavra colocada pelo Taimni no tópico 1 do seu livro, que é evolução. E quando a gente pensa sobre o surgimento do mundo, aconteceu ou não ao acaso, uma segunda pergunta pode chegar a tocar os nossos corações e as nossas mentes. Existe um propósito? Existe um desenvolvimento, uma evolução? E se existe um desenvolvimento, uma evolução, esse desenvolvimento ou esta evolução tem algum tipo de controle ou não tem controle? Tem algo por detrás de todo o mecanismo do universo que, de algum modo, estabelece as metas e os propósitos da evolução? Veja que, numa perspectiva materialista, ele começa, então, falando de Darwin, chega-se na ideia de que existe uma evolução das espécies com uma adaptabilidade daquilo que, no conhecimento oculto, se chama forma. Então, Taimni começa nos apresentando um conceito que unifica duas ideias, vida e forma. A gente poderia tentar refletir a partir de antônimos ou dos opostos complementares, a partir de determinadas ideias
em si complementares, colocando aqui numa conversa entre nós o que seria o complementar ou o antônimo de alto, baixo, gordo, magro, novo, velho, e assim por diante. E aí eu poderia perguntar para vocês o que seria o complementar ou o oposto de vida? O que viria para a resposta de vocês? Bate na madeira, porque ninguém quer falar disso. É melhor não falar disso. O problema é que, teoricamente, é morte, mas acontece que o conceito de morte é muito profundo. Então, o que seria morte? Morte de quê? Né? Isso. Então, por isso que é difícil a resposta. Pois é, mas talvez o Taimane aqui colocando esta ideia logo no início do livro, está colocando que diante da vida existe não a morte, mas a forma. Então ele está falando, existe vida e forma. E quando nós materialmente ou materialisticamente tentamos analisar o que possa ser a evolução, nessa perspectiva científica, nós chegamos na ideia de uma evolução apenas da forma. Quando nós falamos de uma evolução das espécies, nós estamos falando de uma adaptabilidade da forma ao meio a qual ela está submetida. Então, Darwin, quando viaja pelo mundo, e ele é convidado para participar da expedição do Beagle, se não me engano, passa aqui pela América do Sul, chega em Galápagos e começa a perceber que existem lagartos que têm nas suas patas membranas e outros não. Então, lagartos que ainda são aquáticos e outros que talvez sejam só terrestres. E ele começa a perceber também uma diferenciação no bico das aves e em todas as outras plasticidades da forma que se adapta para poder melhor alcançar o desenvolvimento das suas faculdades sensíveis, dependendo do meio no qual elas estão inseridas. E aí, então, nós podemos, inclusive, cair numa outra dicotomia acerca da própria existência da vida e o surgimento da vida ou da humanidade. Por essa teoria de Darwin, da evolução das espécies, vai se dizer que vai havendo um aprimoramento da própria forma, ou o que se diria aqui sendo a vida, mas não a vida no seu esplendor, a vida que anima a forma. Vejam que existem múltiplas formas, humanas e não humanas, mas a vida é una. Esse talvez seja um ensinamento essencial que baliza o conhecimento esotérico. A unidade da vida. A vida que pulsa em mim é a vida que pulsa em todos os outros seres que formam esta humanidade. É a vida que pulsa em todas as outras formas não humanas. Pré-humanas e pós-humanas, que precedem a evolução da humanidade e que sucedem à evolução da humanidade. É a mesma vida. Existe uma vida neste universo manifestado, independente de miríades de formas que expressam parcialmente esta mesma vida. Então, de qualquer modo, a ciência materialista, falando de uma evolução e observando a forma, fala da adaptabilidade das espécies, e Darwin vai chegar numa possível conclusão de que o ser humano é uma sucessão natural evolutiva dos pitecoides, dos símios, dos macacos. Embora até hoje um campo do saber acadêmico humano é a primatologia, e existe o famoso elo perdido. Existe um elo perdido que não foi encontrado ainda pela ciência e que, segundo o conhecimento oculto esotérico, jamais será encontrado, que ligaria o Homo sapiens com o Neandertal ou com outros que não eram humanos. Blavatsky trata desse tema, e ela foi contemporânea de Darwin no século XIX, apontando um equívoco dele, dizendo que ele está considerando apenas a forma numa visão materialista e não está considerando a outra dimensão de um processo evolutivo, e diz ela, existem 3 perspectivas evolutivas.
Então, material, espiritual e mental, ou de consciência, evoluem individual e coletivamente em todo um universo manifestado. Blavatsky, então, dissentindo de Darwin, vai dizer, não é o ser humano que decorre do macaco, do símio, mas, ao contrário, o símio, o macaco, é que decorre num processo talvez não necessariamente previsto da continuidade da evolução humana. E isso, então, por quê? Porque a evolução não pode ser vista apenas na perspectiva da forma, mas também através da forma. Mas, possivelmente, de modo muito mais profundo, a evolução é a evolução da unidade da vida, é a evolução espiritual, é a evolução material, é a evolução consciencial. Então, quando nós falamos de uma evolução à luz do ocultismo, nós estamos falando de uma tríplice possibilidade evolutiva que acontece individual e coletivamente, tocando naquilo que diz respeito à autocultura, à condição humana. E por que naquilo que diz respeito à condição humana a autocultura estaria associada? Porque provavelmente também no ensinamento esotérico se diga que a vida que pulsa nos reinos que antecedem a condição humana pulsa num processo evolutivo por compulsão do próprio processo de manifestação. Existe uma evolução natural que se dá através da própria autodeterminação desse processo de manifestação. Segue o fluxo da natureza, assim evoluem e rolam as pedras, assim evoluem e vibram os vegetais, e assim evoluem e seguem os animais. Quando nós começamos a falar de uma condição humana, ainda que exista uma compulsão ao próprio processo de evolução, um outro elemento passa a ser ativado. E esse elemento que passa a ser ativado está diretamente associado com aquilo que nós, de algum modo, chamamos que faria com que nós sejamos a imagem e semelhança do Criador. Então, numa condição pré-humana, existe um impulso de espírito e matéria. E esse impulso encontra o casamento, esta tensão, esta dinâmica do espírito e da matéria, fazem com que tudo esteja num processo de vibração, num contínuo evolutivo. E eu já comecei a avançar, embora a gente vá conversando devagar, parece que eu fui avançando muito, porque a gente ainda estava naquele questionamento, na interrogação do que é evolução. E eu vou, de novo, abrir um pequeno parênteses aqui, com a licença de vocês, voltando a esta indagação, juntamente com aquela questão de teria havido um acaso no processo de manifestação. Se nós, de algum modo, na nossa lógica racional, passamos além da ideia de um acaso, percebendo que existe talvez algo que mantém e conecta todo esse universo numa unidade, podemos fazer a mesma pergunta e tentar chegar na conclusão que não precisa ser predeterminada, essa conclusão precisa ser encontrada por cada um de nós. Enquanto ela não for encontrada por cada um de nós, ela é apenas reprodução de coisas que nós estudamos e expressão da memória. Há algo além da memória que pode ser encontrado por cada um de nós. E talvez nós, nos indagando acerca do que nós somos, da onde estamos, por que aqui nos encontramos e para onde caminhamos, podemos nos refletir sobre por que foi criado esse universo todo. Se existe uma razão pela qual o universo foi constituído. Alguns sábios dizem que é pela evolução. No Oriente, esta conclusão chegada por alguns sábios, mas nós, eventualmente, somos convidados a tentar compreender esta razão e, então, vivê-la. Esta ideia de evolução, que seria a razão pela qual o universo é construído, no Oriente é chamado Dharma.
o Dharma. O Dharma produz universos. O Dharma sustenta universos. E o Dharma, eventualmente, perdura, independente da dissolução dos universos. E esse Dharma pode ser visto também individual e coletivamente. E quando nós falamos de uma evolução, razão pela qual o universo foi criado, nós estamos falando possivelmente da possibilidade de que este Dharma possa ser efetivamente vivenciado e realizado nos diversos estágios consecutivos nos quais esta vivência e realização pode vir a ser efetivada ou transformada em realidade. Voltando de novo ao início e chegando naquilo que Blavatsky escreve como proposições fundamentais da doutrina secreta, ela nos fala de uma realidade sem forma. Veja, nós falamos então forma e vida. Ela fala de uma realidade sem forma. Ela fala de uma realidade que precede qualquer manifestação com forma. Qualquer expressão, qualquer ser, ela antecede qualquer nomenclatura, qualquer conceituação, qualquer emanação de pensamento. Mas ela diz que esta realidade que precede o tempo, que não está no som, porque é a voz do silêncio, esta realidade não nascida permite o nascimento de um mundo e coloca de si algo nesse mundo que dela nasce. Então, Blavatsky, de algum modo, fala que existe esta realidade transcendente e uma realidade imanente, e que entre o transcendente e o imanente existe um fluxo de vida. O mesmo fluxo de vida que vai animar todas as formas, de novo, humanas e não humanas. E por que um universo foi criado? Blavatsky, então, chega na terceira proposição. A primeira é esta realidade transcendente. A segunda é que dessa realidade transcendente existe uma expressão de aquilo. Um mundo manifestado. E que nesse mundo manifestado, aquilo está nele. Oculto. Então, nós estamos falando de um ocultismo. Ocultamente, aquilo que é incognoscível imiscui-se em tudo que é passível de ser conhecido. Então, esta é a segunda proposição. Manvantras e Pralaya são as palavras famosas usadas pela Blavatsky na doutrina secreta. Manvantras, os dias da manifestação e os universos manifestados. Pralayas, a dissolução incognoscível, as trevas, o que precede toda a manifestação e que ocultamente está ainda em toda a manifestação. E quando a última nota soar, isso que é oculto perdura, porque não nasce nem morre. Só o que nasce está sujeito à morte. Há algo que precede a vida como vida de expressão, e que por isso não está neste ciclo de nascer e morrer, não está num ciclo de necessidade, não está num samsara. E isso está nesse mundo. E a terceira proposição, que talvez nos toque um pouco o que possa ser a ideia de evolução, é aquela em que Blavatsky diz que existe uma identidade fundamental entre todas as almas, entre todas as expressões da luz, que ora se encontram de modo temporário isolados. Existe uma identidade fundamental entre todas as almas ou todas as mônadas. E existe uma peregrinação obrigatória de todas as mônadas pelos reinos da existência. Então, quando se constrói um universo, aquilo que era o absoluto passa a ser visto como um logos. Logos é a luz do mundo.
uma luz invisível que passará a ser visível em todos os planos. E se diz que esse Logos, ou essa luz, que nunca deixou de ser uma, para construir universos, o faz em 3 momentos. Então, nós temos aí os dogmas da Santíssima Trindade, e nós podemos tentar analisar isso justamente naquele ponto que eu estava e recuei, abrindo um longo parênteses, falando de espírito e matéria. Tudo que precede o ser humano tem espírito e matéria numa tensão. Veja que espírito e matéria são os 2 lados ou atributos de uma realidade transcendente, inefável e incognoscível. E eu dizia que esta realidade transcendente, inefável e incognoscível coloca-se no conhecido. Então, aí nós temos uma trindade: espírito, matéria e o mistério. O mistério de aquilo, o sagrado, o uno sem segundo, o incompreensível, o impronunciável. Não o Deus de que se fala. O taoísmo diz, o tal de que se fala não é o tal que é. Porque o tal que é está além do som. Então não é o Deus de que se fala ou que se projeta mentalmente, mas é aquele supremo mistério que nos deixa apenas contemplativos ou num estado de dhyana, como os Dhyan Chohans, que são unos com aquilo e são os construtores do universo, os senhores da contemplação. Então, vocês vejam que tem 3, o mistério, espírito e matéria. E esses 3, de algum modo, projetam a construção de um mundo a partir de uma mente. Então, o espírito é a expressão mental que constrói o plano, e a partir disso esse plano passa a ser vivificado, ganhando o esplendor de vida em todos eles. Então, nós vamos falar dos planos sutis e do plano mais denso. E eu dizia que o livro de Annie Besant, chamado Sabedoria Antiga, talvez muito nos ajude a entender estes planos. O primeiro plano, o plano logóico, é justamente a ideia de primeiro, que em sânscrito se chama Adi. Adi, é o plano Adi, ou o plano divino. Desse plano divino, nós vamos ver um plano chamado monádico, das mônadas. As mônadas, que são em sânscrito anupadaka, são chamadas as 100 vestes. Elas não têm vestes nenhuma. Se diz que as mônadas são fragmentos temporariamente isolados de uma realidade transcendente e peregrinos obrigatórios pelos reinos da existência. Então, o primeiro plano, que é o logóico, é o Adi. Desse plano logóico Adi, projetam-se mônadas. E aí, então, existe um catecismo oculto na doutrina secreta e uma pergunta do mestre ao discípulo. Olha para cima e me diz, o que vês? Uma ou múltiplas mônadas? E aí a resposta viria, ó Gurudeva, vejo uma, embora sejam múltiplas as luzes. Bem o fazes. Então, existe a partir daí o mistério do uno e do múltiplo. Plotino apresenta este ponto da seguinte maneira, que eu compartilho com os irmãos e com as irmãs. Aonde está o Sol? O Sol está no núcleo? Ou o Sol está em todos os raios que expressam o dele amor? Quantos são os raios do Sol? Olha para cima, Labu. Quantos raios de Sol vês? Um ou múltiplos? É a mesma pergunta que está na doutrina secreta, dita de uma outra maneira. Há uma ou múltiplas mônadas? Vejam que as mônadas têm sua fonte e raiz no Adi, que é o Logos, e ligadas com aquilo que é o incognoscível, mas de aquilo elas se fragmentam numa explosão de um grande sol espiritual que reverbera em todos os planos, em múltiplos raios. E, de novo, eu pergunto para vocês, aonde está o Sol? No raio e em cada um dos raios? Ou ele está só no núcleo? E o que tu és? Tu és o raio? Ou tu és o núcleo?
Então, aí nós começamos a falar das mônadas como raios desse sol espiritual. Anupadaka, as sem vestes, as desnudas. É o espírito no ser humano. É o que há de mais elevado naquilo que há, numa perspectiva do que possa ser o ser humano. Não que exista a minha mônada, mas existe a mônada e todas as mônadas. Se diz que o drama do universo é feito possibilitando que as mônadas se expressem e mergulhem nos planos da existência. E se diz que, vejam que existe uma correlação entre esse logos com os seus chamados primeiro, segundo e terceiro aspecto e as mônadas, que passam a emanar, então, no terceiro aspecto. As mônadas que emanam do terceiro aspecto são consideradas irmãs mais novas do Filho. Quando nós falamos, então, de Deus Uno e de Santíssima Trindade, o Deus Trino, nós vamos ver que a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é um mistério, o impronunciável, é visto na tradição cristã como o Pai. O segundo, que é esse que emana para o mundo, é o Filho. E tem o terceiro, que é o Espírito Santo. O segundo aspecto, que é o Filho, é o irmão mais velho. O irmão mais velho de todas as mônadas, que são iguais em divindade com o Pai, mas ainda não são iguais na prerrogativa de expressar o potencial pleno do divino no mundo manifestado. Então se diz, entre aspas, que através das mônadas, que são filhos mais novos, do prima inter pares, do irmão mais velho, na tradição cristã, quando falamos do Cristo, o Cristo como a luz do Logos, o irmão mais velho, aquele que diz que nós somos todos irmãos e que diz que veio ao mundo para expiar os pecados, redimir e nos mostrar um caminho de luz, crucificado na matéria que o foi, expressa um processo cosmogônico que permite na antropogonia a evolução da condição da mônada na experiência humana. Então, as mônadas são irmãs mais novas do segundo aspecto, do aspecto crístico, na Santíssima Trindade. Elas são iguais ao Pai, a Deus, na perspectiva divina, mas elas não são a possibilidade de trazer o esplendor das prerrogativas divinas numa manifestação. Então, um mundo se faz para que as mônadas aprendam a quê? A ativar os poderes latentes que trazem em si. Então, se diz que nós temos poderes divinos latentes, que para poderem ser ativados, dependem de um processo de evolução oculta nas experiências que estão associadas ao domínio da manifestação. Em todos os planos. O Mestre Jesus teria dito, na casa do meu Pai muitas moradas há. E a gente continua falando dos planos. Falamos do primeiro, que é a Ade. E estamos começando a falar do segundo, que é conhecido como monádico. O primeiro, que é a Ade, em português poderia ser dito divino. O segundo, que é o da mônada anupadaka, o sem veste, pode ser dito em português que é o plano espiritual. Desse plano espiritual, ainda nós vamos ter o terceiro, que é o átmico. E aí, então, nós vamos ter os subsequentes, que vão ser do átmico o búdico, o mental, o astral e o físico. Então, 7 planos. Quanto mais denso, menor é a vibração. Quanto mais sutil, maior é a vibração. Então, existe um plano de vibração espiritual e de sutileza espiritual. Então, nós estamos falando de um plano monádico. Depois nós vamos ver um plano átmico. Depois nós vamos ver, então, uma densificação que vai parando, de Atma para Budi, que seria a intuição, de Budi para a mente. E aí, para mais, o astral,
E aí quase para completamente a ponto da gente poder sentir sensivelmente o contorno das formas. Então, nós temos um plano físico. Besant detalha isso com maestria na sabedoria antiga. E nesses planos todos, nós vamos ver um povoamento, uma vivificação. Então, o terceiro aspecto, que é o Espírito Santo, constrói todos os planos, a partir de uma projeção mental ou Vikshepa. Blavatsky diz que sequer existem dois, não existe espírito e matéria. A matéria é a densificação do espírito, e o espírito é a sutilização da matéria. Mas a gente, no universo manifestado, lida com os opostos. Por isso a gente fala do espírito e matéria, que se fusionam no mistério. Então, quando se constroem os planos, todos eles são povoados, vivificados. E para se vivificar, então emanam as mônadas. Vem o filho. O filho é crucificado na matéria. O filho mais velho e os filhos menores, que passam a, então, ter a possibilidade de alcançar uma redenção, uma emancipação, uma evolução na vivência do Dharma. E esse povoamento, assim como nós temos 7 planos, vão ser constituídos por 7 reinos, escreve o Taimini. Ele não dá muita referência aos primeiros reinos, que também não têm forma. Mas eles não têm forma porque ainda não chegaram na máxima densificação física. Eles estão tentando se densificar e são conhecidos como reinos elementais. Vai se falar de um primeiro reino elemental que pulsa na altura de um plano mental superior, de um segundo reino elemental que pulsa na altura vibracional de um plano mental inferior ou concreto, e de um reino elemental que pulsa na altura vibracional de um plano astral. Esses reinos elementais estão constituídos por projeções da mente que buscam uma densificação. O propósito evolutivo nesta etapa é densificar. Eles seriam, entre aspas, aquelas vozinhas que estariam com os diabinhos ao lado da nossa consciência. Vocês lembram do Pinóquio com o grilo falante e daquelas alusões, às vezes gráficas, em quadrinhos em que tem um personagem e surge um diabinho e surge um anjinho. Ora eu olho para um lado, ora eu olho para o outro. Quando nós estamos falando dos elementais, nós estamos falando eventualmente dessas forças que estão tentando nos trazer para um processo de manifestação. Nós estamos falando de elementais na natureza que não têm ainda uma forma física e que estão buscando alcançar uma forma... Otávio, o teu volume baixou de novo. Vamos ver se volta. Então, que estão voltando a tentar, buscando alcançar uma forma física. E alcançando uma forma física, acabam eventualmente se expressando no reino mineral. A mônada dorme no mineral. Rumi escreveu sobre isso. Como isso pode ser uma novidade para ti? Foste pedra, foste planta, foste bicho, hoje é humano. Amanhã será divino, angélico. Como isso pode ser uma novidade para ti? Quando chegaste nesse mundo, uma escada fosse colocada diante de ti. Ele está falando da evolução com a beleza da poética. Da evolução trazida por Blavatsky na Doutrina Secreta e comentada e apresentada de modo magnífico nesta obra Autocultura, a Luz do Ocultismo, pelo Taimini, chegando, então, nos reinos da natureza, mas Taimini não quer chegar apenas numa apresentação dos reinos da natureza. Taimini está falando, então, que a vida vai dormir, não, ele não usa isso, outros autores dizem que essa vida, ou a mônada, dorme no mineral, sonha no vegetal, tenta despertar no animal e tem a possibilidade de acordar no humano. Isso está vivificando todos os reinos e todos os planos. Antes da condição humana, o que tem é espírito-matéria, espírito-matéria. O Espírito Santo e o Filho. Dito de outra maneira, esse casamento que, na verdade, gera a divina concepção em Maria,
anima todas as formas pré-humanas. Até a condição animal, o processo de evolução é por compulsão da natureza. E isso vai acontecendo naquilo que nós chamamos almas-grupo. Então, um conjunto de indivíduos ou de seres partilham as suas experiências vivenciais e depositam numa alma-grupo o conjunto das suas experiências, construindo matilhas, cardumes, colmeias e congêneres. Existe um momento em que esse processo de evolução talvez atinja uma razão maior ou uma razão de extrema importância, em que não existe apenas o espírito e a matéria, mas o próprio mistério se infunde, gerando o que nós chamamos de um surgimento ou nascimento da alma humana, de uma individualização ou da construção de um corpo causal. O Graal, onde teria sido tomado o sangue de Cristo. Então, esse sangue que vivifica a vida. Tomai e bebei todos vós, fazer isso em memória de mim. Então, esse cálice da última ceia, simbolicamente, tonifica a alma humana. E isso surge no espaço e no tempo, quando a mônada emancipa-se de uma condição animal e recebe uma infusão do mistério. Então, ela passa a ser trina, como Deus é trino. E o humano tem, então, espírito, matéria e o que mais? Consciência. Não apenas consciência sensível, ele tem consigo o potencial da autoconsciência, o percebimento de si, a capacidade de olhar para dentro e de fazer perguntas, e de duvidar das respostas, e de não aceitar as respostas prontas, e de tentar compreender por si o que foi apontado pelos outros. Buda teria dito, não é porque eu escrevi, ou porque possa estar escrito em centenas de livros que tenhas como sagrado, que isso é verdade. Descobre a verdade por ti. Isso é o que nós trazemos do mistério que nos faz humanos. E isso talvez nos diga, no esplendor da realização humana ou desse processo de autocultura, que chegaremos num dia em que saberemos, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. O Pai em vós, o mistério em cada um de nós. A partir da perspectiva de um processo de autoconhecimento. Aí começa, talvez, uma razão maior pelo qual o universo foi criado. Não só para o desenvolvimento das mônadas, mas para a chegada das mônadas a uma experiência no reino humano. E a mônada chegando numa experiência no reino humano com a subjetividade e com a objetividade de uma vida externa e de uma vida interna, nós podemos eventualmente alcançar, não como conceito livresco, não como ideal filosófico, mas como realidade viva, o que é a unidade da vida. Então, tem uma vida externa e tem uma vida interna. Há quem diga que existe uma vida una. Nesse dia em que a vida una se transforma em algo mais do que um ideal, o que vive em nós? Não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Viver para si é viver para a ilusão e para o sofrimento. Tudo que vive, vive para algo maior do qual faz parte. Abrir-se para isso é permitir que a gota volte ao oceano e, sem deixar de ser gota, siga trazendo todo o oceano na sua possibilidade de expressão. E aí, então, Taimni diz, quando chega na condição humana, com o potencial deste mistério, que é o primeiro aspecto do Logos, e tornando-nos em potencial ainda, não ativo, porque a manifestação se dá para que possamos transformar em atividade o que nós trazemos conosco em potencial. Esta autoconsciência pode se transformar numa realidade e nos levar além.
para aquilo, então, que nós chamaríamos, na condição humana, de uma onisciência. E aí, então, o que Taimini está nos falando? Esta evolução tem aspectos visíveis e invisíveis. Existe uma evolução e uma razão pela qual o universo se manifestou. A razão pela qual o universo se manifestou é possibilitar, então, a cada um de nós realizarmos esse nosso potencial divino e alcançarmos uma emancipação da consciência, uma libertação, percebendo que nós somos os forjadores da própria ilusão e dos grilhões que nos aprisionam. E que, como sendo os próprios criadores que forjaram a ilusão e materializaram os grilhões, somos nós os responsáveis por conseguir libertar esses grilhões e irmos mantendo-nos despertos para além da ilusão. Então, Taimini diz mais. Ele diz, na condição humana, a evolução não é só por compulsão. Ela está associada a uma autorresponsabilidade, a um livre-arbítrio, a uma necessidade de que cada um de nós, com o nosso próprio esforço, realizemos uma emancipação, um cultivo das virtudes divinas. Você, que de algum modo é veículo para a expressão da vida humana, através de cada um de nós. Então, não existe uma graça divina que surja de graça. A graça divina é um efeito consectário, lógico e natural, decorrente, eventualmente, de um esforço que leva o candidato, através do processo da autocultura, a tornar-se aquilo que já é na prerrogativa e no potencial divino. Então, o ser humano vai ter uma vivência simbólica que ainda não realiza as suas aptidões naturais e humanas. Isso a gente pode ver, inclusive, quando às vezes a gente elogia uma determinada pessoa, um irmão, dizendo, nossa, aquela pessoa é tão humana. Isso deveria ser natural, mas acaba às vezes sendo um elogio, porque nós ainda temos que desenvolver as virtudes que expressam a própria potencialidade humana. Nós vivemos ainda muito mais as nossas naturezas animais, competitivas, de necessidade e de sobrevivência, do que temos uma possibilidade de realmente compreender aquilo que nós somos e realizar essa nossa natureza humana que se abre para o divino. Por isso, nós temos ainda que domesticar muitos animais que reverberam e que trazem muitos apetites na nossa existência para realmente abrir por um potencial divino. E esse processo de autocultura se dará justamente levando este praticante, este discípulo, dito de uma outra forma, a esse desenvolvimento das suas virtudes. Eu não sei, Raquel, até que horário é? Eu ia compartilhar agora algumas coisas se nós tivermos tempo. Faltam 8 minutos para a gente acabar, assim, o tempo normal, né? A gente vai até 8h30, mas você quer compartilhar? Está compartilhado aqui, né? Não estou vendo. Agora sim, agora sim. Aqui tem uma imagem que fala dos diversos reinos. Aqui nós estamos vendo, então, que no processo de o que se diz involução, na verdade, também é um processo de evolução, mas ainda uma evolução vindo do sutil para o denso. E aqui nós vamos ver, então, o primeiro reino elemental, o segundo reino elemental e o terceiro reino elemental. Arupa, porque não tem forma. Em sânscrito, Rupa seria um com forma. O próprio plano mental fala de uma realidade sem e com forma, subjetiva e objetiva, arquetípica e concreta. Então, destes reinos que se densificam naquilo que aqui se chama involução, nós começamos a ver a vida se expressando, acondicionando e aprisionando a mônada numa esfera mineral, então, né? Em que ela pulsa eminentemente nesse plano físico, com uma contraparte densa e com um pedaço daquilo que nós chamamos de matéria etérica, começando a tentar, buscando a sua libertação, a vibrar em uma esfera astral.
E aí nós temos, então, um salto quântico num processo evolutivo, e a mônada, então, passa a pulsar no vegetal, e que já existe mais vida vibrando nesse processo astral, um novo salto quântico na experiência animal, e aí, então, nós já temos um pouquinho de um rudimento mental inferior, não sei se o cursor aparece aqui, até que nós temos um início numa experiência humana. Então, como humanos, nós vamos ter aqui matéria vibrando no físico denso, no físico etérico, no astral, eminentemente aqui no astral, bastante no mental, e uma possibilidade de um mental onde nós temos a alma. Então, aqui o graal, né? Esse mental onde estaria o corpo causal. E existe ainda uma possibilidade de um processo evolutivo pós-humano. Na perspectiva humana, a tarefa de autodesenvolvimento, de autocultivo, de autocultura, de superação, cabe a cada um de nós. Nós falamos que nós estamos no Bhagavad Gita, dentro do campo do Kurukshetra. Aquilo que se simboliza no encontro de Arjuna com Krishna, na verdade, é a nossa própria batalha com as chamadas e as demandas elementais que nos chamam para esse mundo de manifestação, e, eventualmente, com os vislumbres e chamados da voz do silêncio, que nos conclamam uma vida espiritual, que nos leva impessoalmente, para além das nossas certezas e apresentações pessoais, para um plano mais próximo da realidade. Então, aqui nós temos o físico, o astral, mental, e então as esferas mais sutis, búdicas, nirvânica, paranirvânica ou átmica, e aqui a mônada, o Maha paranirvânico, até eventualmente o divino. E aqui é uma imagem extraída justamente famosa desse livro do Timing da Autocultura, nos falando então daquela realidade inefável e do mistério, e o ponto que nós vemos inserido nela, o que conecta o mundo e o cosmos visível com o completo invisível. Blavatsky fala do ovo do mundo, Blavatsky, de algum modo, fala do círculo, que o núcleo está em toda parte e que a circunferência não está em lugar nenhum, e ela fala de um ponto laia que conecta com o nada ou com o vazio. Aqui, como as imagens precisam, de algum modo, tentar apontar, elas apontam, têm um valor per se, mas elas não são a realidade. E aqui, então, existe um ponto que seria o absoluto nada, o não ser, o invisível, o não manifestar, para além do invisível. E depois toda uma manifestação que seria o plano logóico, o B, infundido por aquilo, e aí nós vamos ver o primeiro, o segundo e o terceiro aspecto, criando, então, os planos divino ou adit, que eu falava, o monádico ou anupadaka, que nós mencionamos, e o átmico também, que nós referimos. Estas mônadas começam a se projetar, construindo, eventualmente, a possibilidade de se expressar nos diversos reinos, até chegar numa condição humana. Vem um aspecto do segundo raio, um aspecto do terceiro raio, e um aspecto do primeiro raio, que constitui, então, a alma humana. A alma humana e o segundo capítulo, na verdade, a segunda parte do primeiro capítulo, que ao lado de ocultismo, de evolução à luz do ocultismo, nos fala de uma constituição total do ser humano, nos falará que nós somos corpo, alma, espírito, mas mais do que isso, nós somos uma personalidade constituída de um corpo físico, de uma aura ou de um duplo etérico, de um corpo astral e de um mental inferior. Otávio, teu volume ficou baixo de novo. E agora? Melhorou. Obrigado. Ótimo. Então, a personalidade, que é também uma trindade, mas normalmente apresentada como um quaternário, estaria formado, então, pelo E4, que é o nosso corpo físico, aquilo que nós vemos no espelho, pela nossa aura, o nosso duplo etérico, o nosso padrão energético. Blavatsky diz que isso, que é o duplo, é feito antes do corpo físico, né? Isso é um molde que traz, de algum modo, a forma. E o próprio corpo astral teria vindo antes do corpo físico, diz Blavatsky, na antropogênese. Então, nossa personalidade é um quaternário inferior ou também uma trindade, feita de corpo físico e duplo etérico, uma parte, o astral e o mental. Então, o plano de emoções e o plano dos pensamentos. Além dessa personalidade,
O complexo do ser humano nos faz estarmos dotados de uma individualidade. O mistério, de algum modo, chega fazendo uma trindade aqui, que é espelhada da grande trindade divina. Então, existe uma trindade espelhada numa trindade divina, formando a própria ideia de uma individualidade humana. E essa trindade é feita por um corpo causal, que estaria no mental superior ao arquetípico, o búdico, que são as intuições, e esse plano da vontade. Então, nós falamos que a trindade divina nos três logos seria uma vontade átmica, um amor, sabedoria búdica e uma inteligência criativa, a capacidade de sermos efetivamente co-criadores livres e não criadores que projetam as nossas necessidades e nos aprisionam com os desejos que nós alimentamos e buscamos usufruir. O que emana desse corpo causal é uma prerrogativa aprendida pelo ocultista, que realiza aquilo que é uma teosofia prática e realmente transforma-se num agente criativo e livre daquilo que é o plano divino, daquilo que eu mencionei em meio a essa exposição, seria a permissão de que Deus viva através de cada um de nós. Naquele dia, eu descubro, talvez, que Deus vive através de mim e que é o Cristo que vive. O tempo encerrou, só bem rapidamente aqui. Essa é uma apresentação feita em adiar, um pouquinho do mundo manifestado. Vejam o tamanho do nosso Sol, até chegarmos naquilo que é todo o cosmos. A realidade transcendente se faz logóica, colocando-se no próprio cosmos, com esse primeiro aspecto. O terceiro aspecto, que é o Espírito Santo, entra em atividade construindo os planos. Esta é a primeira emanação. Então, todos os planos e moradas são construídos. De novo, a sabedoria antiga de Besant talvez detalhe isso com uma preciosidade que possa muito nos inspirar nos estudos. Quando isso é feito, o segundo automaticamente faz. Onde existe forma, tem vida. Não existe matéria morta. O espírito e matéria casam. Esse daqui vem colocando vida em todos eles. Então, esse daqui constrói os reinos, certo? Então, todos os reinos elementais, mineral, vegetal, animal e humano. E aí entra o mistério. Este primeiro, que é a terceira emanação, o primeiro aspecto, infunde-se no humano que se individualiza e, a partir daqui, o estudo de autocultura é essencial para a gente entender quem nós somos e como nós podemos realizar o nosso potencial, o potencial divino que está dentro de cada um de nós. Então, aqui nós vamos ter os temperamentos humanos, a diversidade daquilo que nós vemos. Baixa de novo, Otávio. Certo. A diversidade daquilo que nós temos como humanidade e como o potencial divino que está dentro de cada um de nós. Então, os 7 reinos aqui. Isso daqui é todo um estudo avançado que não precisa ser visto agora. Mas, na verdade, a partir dali, o estudo importante da autocultura toca no entendimento disso, que é o complexo humano. Então, a personalidade, que é o corpo, a individualidade, que é a alma, e que abre para a prerrogativa do espírito, que é a mônada, é o tema da autocultura. Taimini vai tratar. O que é isso? Como que eu posso fazer disso um veículo mais saudável para a expressão da luz divina no mundo? O que é isso? O que é isto? O que é isto? Então, Taimini vai nos falar do corpo físico, suas funções e como que nós, de algum modo, lutamos no campo do Kurukshetra para superar as nossas dificuldades no domínio da realidade do corpo físico. O que é o plano astral? Como é que eu alimento o corpo astral? Assim como eu me alimento de uma comida que pode ser sáttvica, saudável, ou pode ser pesada e talvez não tão saudável,
eu alimento também o meu corpo astral com emoções violentas ou emoções sublimes. E como que eu consigo alimentar esse corpo mental? Aqui está a beleza e a importância toda do estudo da autocultura. Entender do que nós somos constituídos, o que é o complexo humano, como cada um desses veículos da consciência funcionam, mas mais do que isso, como que eles podem ser cultivados para que a luz da consciência que leva a uma emancipação e uma onisciência se transforme efetivamente ao longo do tempo numa realidade. E aí, então, Taimni vai dizer, o processo da evolução é a possibilidade da construção da perfeição. E naquilo que diz respeito à condição humana, a perfeição, ou o propósito, ou a meta, aí ele está trazendo uma informação da doutrina secreta, é que se alcance o que nós chamamos das iniciações, que seria uma expansão da consciência para esses veículos da individualidade, até o que nós temos como uma quinta iniciação, que seria uma ativação efetiva desse veículo da vontade espiritual ou deste veículo átmico da consciência, nos tornando, então, Jivamuktas, Mahatmas ou mestres de sabedoria, adeptos em meio a um mundo manifestado. Alcançando uma perfeição naquilo que diz respeito à experiência humana, o processo de evolução cósmica segue, eventualmente, em experiências pós-humanas ou super-humanas, com alguns que são exceção à maioria, fazendo aquilo que se chama um voto de Bodhisattva, abdicando do Nirvana e mesmo de um progresso da sua individualidade para continuar servindo e estendendo a mão à humanidade, auxiliando aqueles que ainda dormem ao seu tempo despertarem, acordarem e serem livres. Me desculpem por ter, talvez, estourado um pouco o tempo que estava previsto para a exposição. Imagino, Otávio. Gratidão. Infeliz... Vocês me escutam? Está baixo. Tá bom, Raquel. Mas, infelizmente, a gente não vai ter condição de fazer agora uma troca, né, abrir para perguntas, mas gratidão pela presença, pela partilha e generosidade, por ter aceito o convite. Gostaria de saber se algum irmão tem algum comentário, alguma consideração. É um estudo muito rico, né, Otávio? Eu gostaria de fazer uma pergunta. É só devolver para o Otávio a pergunta que ele nos fez. Existe um oposto da vida, Otávio? O que você pensa? A gente tem que ficar com a pergunta. Às vezes diz que ficar com a pergunta é mais importante do que tentar achar uma resposta, né? A gente tem que continuar sendo provocado, e essa pergunta pode nos levar além, né? O Maharishi tinha uma pergunta um pouco diferente. A pergunta dele era: quem sou eu? Acho que a gente tem que continuar com essa pergunta. E o processo de autocultura naturalmente leva para essa pergunta. E quando a gente vai tentando encontrar essa pergunta com uma investigação isenta, sem julgamento, amorosa, sobretudo amorosa, a gente pode começar a descobrir mais daquilo que está aqui dentro da gente, e que, na verdade, a própria Blavatsky, mais do que brincar com as palavras, ela está apontando, né? Ela fala daquela realidade absoluta como não ser, e ela diz, o único ser. Quando a gente começa a ir além daquilo, a gente vai além das nossas projeções, entra num terreno que acha que não é, e aí talvez esteja apontando, aquilo és tu. Aquilo és tu. Obrigado, Otávio. Belíssima apresentação. Valeu. Eu posso fazer uma pergunta, Otávio? Então, a essência da mônada, ela é uma essência espiritual, que ela vai, entre aspas, se transformando, se densificando,
para dar oportunidade de uma evolução espiritual, né? Utilizando o livre-arbítrio, correto? Não sei se eu entendi certo. E quando que esse ciclo termina? Qual é o momento em que todos conseguem se espiritualizar, tá? E esse ciclo terminar? Ou isso não existe fim? Tá. Então, assim, Rosângela, eu acho que no meio da exposição eu mencionei que o plano Anupadaka é divino. Talvez eu tenha me expressado mal. A mônada não tem essência espiritual, ela tem essência divina. Ela é essencialmente Deus. A mônada é Deus. Ela é divina. A partir dessa essência divina, a construção de um mundo vai ter esse lado espiritual e material. Então, o espírito e a matéria são atributos de Deus. Mas existe uma essência, além dos atributos. E é por isso que Blavatsky diz, a gente fala espírito e matéria, mas espírito é matéria. Matéria é espírito. E tanto o espírito como a matéria se encontram naquilo que é Deus. Então, Deus é, sem dualidade, o ser e o não ser. A gente fala de dois mundos, a gente fala de nirvana e de samsara, a gente fala de céu e inferno, a gente fala de necessidade e liberdade. Os sábios talvez digam que o céu está aqui, que o nirvana está aqui. Então, não existe um outro local. É aqui que a gente tem que encontrar. E essa é a mesma premissa de Luz no Caminho. Procura dentro. Quando encontrar dentro, procura nos demais. Então, a mônada é essencialmente divina. E, a partir dela, nós vamos ter aquilo que é o espírito do Atma e da criação de um mundo. Blavatsky diz, essa criação não teve começo e nem tem fim. Ela é infinita. Infinita. Então, quando você pergunta assim, quando que vai todo mundo se iluminar? E esse é um ponto bem importante. Porque se diz que quando um se ilumina, todos se iluminam. Mas também se diz que quando um ato de iniquidade é realizado na humanidade, a humanidade como um todo se degenera. Então, um ato de ingratidão, um ato de inadequado, na verdade, é um karma de todos nós. Nós somos corresponsáveis. Existe um karma coletivo. Então, nós falamos de uma manifestação como Dharma. Os Mahatmas falam disso como sendo uma lei da harmonia. E diz que existe um momento em que karma e Dharma estão unidos. Então, isso é Ritan. Num momento subsequente em que nós vemos a humanidade, a gente começa a ver uma ideia de karma e de Dharma. Mas, na verdade, existe uma coisa que é a harmonia da unidade da vida. Na condição humana que tem livre-arbítrio, a mônada não tem livre-arbítrio. Veja, a mônada, que é essa essência última divina em nós, é a mesma coisa, ela é autoconsciente ou ela está além da consciência? Ela está além da consciência, ela é um ponto de consciência de tudo. Mas quando você é tudo, é nada ao mesmo tempo. Então, não dá para dizer que é inconsciente. Na verdade, é sumo consciente, é metaconsciente. É mais do que onisciente. Então, não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é do domínio humano. É a mônada na experiência humana. Mas a mônada também tem uma experiência antes da condição humana e depois da condição humana. Então, talvez a questão seja, quando que a humanidade vai se iluminar? E aí nós podemos fazer, eventualmente, um estudo de rondas e cadeias e ver que existem ciclos. Então, existe um processo evolutivo da matéria, existe um processo evolutivo do espírito e um processo evolutivo da consciência. A humanidade vai se desenvolver através de cada um de nós, individual e coletivamente. E tem ciclos, se diz que nós estamos no 5º ciclo. Esse 5º ciclo tem uma meta, mas vai existir um 6º ciclo e um 7º ciclo. E vai existir um momento em que talvez esta humanidade encerre o seu processo evolutivo. Mas o encerramento de um processo evolutivo desta humanidade abre a perspectiva para que uma humanidade do amanhã comece a sua jornada. E essa humanidade da amanhã provavelmente seriam o que hoje são os animais. E aí existe, então, sempre uma possibilidade sem início e sem fim de que exista uma manifestação, um novo dia e uma dissolução e uma noite. Porque talvez todo esse processo de manifestação e recolhimento seja realmente o que
Time ele chama de vikshepa, uma ilusão projetada da mente ou uma matrix que oculta a realidade, que não tem tempo, que não tem forma, que não tem local e que não tem separatividade. Esta realidade atemporal pode, talvez, ser alcançada por aquele que busca, embora ainda esteja sob o domínio do tempo. Então, como fecho, de novo, Plotino, em algum momento, ele vai dizer que o infinito não cabe no finito. Mas o finito, num estado de contemplação, pode se abrir para o infinito. Então, ser arrebatado ou, de algum modo, tomado por uma compreensão da verdade para além da própria ideia de manifestação. Quando a gente vê esta realidade para além da própria ideia de manifestação, o que fica? O que fica? Siddhartha Gautama chegou numa conclusão. O que fica é a compaixão. A compaixão amorosa que me faz fazer o melhor para ajudar todos os seres que estão ainda sob um domínio da dor, do sofrimento e da necessidade. Então, esta talvez seja um ensinamento budista que também dialoga com o ensinamento crístico e que nos fala de um perdão e, sobretudo, do amor. Então, é este amor que une todo o cosmos, visível e invisível, a vida manifestada e a vida a partir da sua fonte, daquilo que está além da palavra, nos levando novamente para o silêncio. Este é o amor que talvez possa alimentar, na verdade, fluir através de cada um de nós. Eu e o Pai somos um. Gratidão, muita gratidão. E a minha câmera resolveu dar defeito, eu não consigo abri-la, por isso que eu não apareço. Mas gratidão, só essa é a palavra de hoje. Gratidão, Otávio. Semana que vem, então, a gente vai dar continuidade, e aí serei eu, né? Agora estou até preocupada depois de hoje. Eu vou ficar feliz se eu puder vir como plateia. Ai, meu Deus. Claro, você vai ser super bem-vindo, né? Mas assim, hoje você me colocou numa posição difícil, né? Porque você transformou esse estudo desse capítulo 1 e 2, você levou para uma outra dimensão, porque eu estudei e você consegue levar a gente, tentar levar esse local de sutileza, né? E assim, bom, semana que vem eu tenho um grande desafio. Muito obrigada, Otávio. Obrigada a todos os irmãos. Maria Alice, bem-vinda. Aparecida, que eu estou vendo aqui, não a conheço, seja bem-vinda. Novamente, nesse mesmo horário, terça-feira, a gente tem encontro. Vamos dar continuidade ao estudo desse livro. E alguém gostaria de fazer uma meditação de encerramento? Você gostaria, Otávio? Posso fazer, então. Vamos lá. Podemos fechar os nossos olhos, então, um minuto. Deixa você cuidar pelo silêncio. Presentes e gratos pela oportunidade que nos abriu a chance de voltar a nos encontrar. Que as energias que nos movimentamos possam ser entregues àqueles que sabem qual
revertidas em benefício de todos os seres. Que todos os seres estejam em paz. Que todos os seres estejam serenos. Que todos os seres realizem sua natureza divina e sejam livres. Paz a todos os seres. Obrigado, Otávio, pela presença. Foi ótima a apresentação da noite. E gratidão a todos os demais irmãos também. Boa noite.